Dando prosseguimento aos comentários acerca da obra que a gente está trabalhando sobre Memória Quechua, a gente chega agora no quarto relato, que é um relato feito pelo Graciliás de la Vega, em uma das obras dele denominada Comentários Reales. Esse caso especificamente, ele já chega com um processo de crítica de ser considerado ou não parte de Memória Quechua. Por quê? O autor, que é o Graciliás de la Vega, ele não é 100% indígena. Então, ele é filho de um conquistador espanhol com uma princesa inca. E ele tem uma formação intelectual europeia devido a essa parte paterna dele, né? E isso é reforçado com o fato dele ter ido para a Espanha, completa 20 anos. Ele serviu ao rei como capitão. Então, isso, isso dá força a essas críticas de não considerar o Garcilaso como parte de Memória Quechua, né? Entretanto, o próprio Graciliado de la Vega, ele se autoproclama como mais indígena do que europeu. Isso se dá muito porque ele tem um apego muito grande à tradição inca, devido ao amor materno dele mesmo. O Graciliado de la Vega, ele nasceu em Cusco e ele começou a produzir a maior parte das obras dele, históricas, já muito próximo da morte dele. Inclusive, esse trecho do nosso relato que trata sobre Manco II, é na segunda obra dele, perdão, na segunda parte dessa obra chamada Comentários Reais. O que a gente vai comentar e é retirado da obra Comentários Reais, mais especificamente da segunda parte, que é a História General do Peru. Esse trecho ele trata sobre o posicionamento que Manco II teve ao decidir e encontrar o governador espanhol. Quando o Manco II decide ir a esse encontro, ele decide muito por conselho do irmão dele, Tito Atauchi, e do mestre de campo Kiss Kiss. Após essa decisão, ele começa a ter alguns conselhos com seus próximos, com os curacas e capitães, para decidir como seria feito esse processo de encontro com o governador. E aí a dúvida que ocorria dentro do conselho e os conselheiros discutiam era como esse encontro seria realizado. Seria feito em processo de chegar preparado para a guerra ou seria feito em processo de paz? Porque o encontro com o governador seria para pedir o restabelecimento desse império. Só que havia muito uma dúvida, principalmente com base no que aconteceu com a Atahualpa anteriormente. Então, por parte dos conselheiros, o consenso era de que seria melhor ir com um exército poderoso para um caso de uma retaliação por parte do governador. O discurso feito pelo Manco II, ele afirma aos seus conselheiros que irá pedir justiça aos filhos do deus Viracocha, que é justamente esse povo que veio para administrar as terras de todo para todo mundo. Ou seja, né, os conquistadores. O Manco II, ele acredita que, nesse discurso mesmo ele fala, que ele acredita que os conquistadores eles não vão de negar um pedido tão justificado como esse. E que, considerando a doutrina ancestral que ele acredita, que o povo inca acredita, ele deduz que esse povo ele vai aceitar sim esse pedido e não vai negá-lo, porque como filhos do sol, como o Manco II acredita que eles são, eles não vão de tratá-los com tirania ou de modo maléfico. Portanto, ele afirma que vai confiar mais no direito e na razão do que nas armas e potência para quando for chegar até o governador. Né? Talvez ele reforça nesse discurso que ele não acha que esse povo, esses conquistadores que ele acredita serem os filhos do sol,
ajam de forma injusta perante eles, porque assim como os seus antigos senhores, os pais deles e os reis do passado, nunca usurparam e agiram de forma injusta perante os seus subjugados, mesmo os mais rebeldes, e ele considera que eles não são rebeldes, porque o povo ele vai se colocar perante esse governador de forma pacífica. Então ele acredita que esse processo vai ocorrer de forma justa e eles vão agir da melhor forma possível perante eles. Então ele decide que vai. Ele pede para que os seus. Que a sua população, os capitães e os curacas preparem dádivas para levar até esse governador, que, que podem ser ouro, prata, pedras preciosas, as melhores caças, as melhores aves, as melhores frutas que eles encontrarem. Fala que se mesmo assim não bastar para que eles restituam o seu império, o império deles, né? Ele vai saber que finalmente está se cumprindo a profecia do seu pai, do pai deles, Huayana Capac, que era de que a sua monarquia cairia, a sua idolatria seria destruída. E se o próprio Deus quer assim, quem são eles para desobedecer? Então, com essas palavras meio que muito devastadoras, o Manco II termina esse discurso. E, e os seus curacas e capitães, que faziam parte do conselho, se entristeceram. E muitos deles choraram porque estavam vendo que os destinos deles provavelmente iriam parecer diante esses conquistadores. Assim se daria por fim o reinado Inca.